Meu nome é Joilson Sacramento Vitório, sou de Salvador, Bahia. Minha profissão é obreiro bíblico, tenho 47 anos. Minha família humilde ali de Salvador, mãe com 7 filhos, trabalhadeira, se esforçou muito para criar 7 filhos, com muito trabalho. Minha mãe não tinha escolaridade. E aí você já imagina que não foi fácil para ela criar 7 filhos. Meu pai, depois de uma certa idade, os filhos já criados, ele se viciou no álcool. Se viciou no álcool de forma que isso trouxe um transtorno para a nossa família, desestabilizou a família. De forma que os filhos já não queriam mais a presença dele dentro de casa. Porque ele chegava alcoolizado e aí queria espancar minha mãe, né? Fazer aquilo que o álcool induzia, de forma que no futuro eles tiveram que se separar. E aí, depois dos filhos já criados, minha mãe teve que conviver com essa separação. E o pior não é nada, é que os filhos foram crescendo, cada um foi fazendo família e ela passou agora a viver sozinha. Isso foi uma coisa bastante marcante na história da minha família. Minha infância eu diria que foi uma infância normal, porque a gente, 5 homens no caso, eram 2 meninas e 5 homens. Então a gente brincava entre si, empinava a raia, jogava bola, corria pela rua, né, picou, essas coisas de criança mesmo. E depois que crescemos, nós fomos para o colégio e lá no colégio é que as coisas começaram a mudar, porque a gente começa a conhecer amigos, esses amigos nos induzem para as festas, para beber, para fumar, essas coisas, embora eu nunca tenha fumado, mas eu gostava muito mesmo era de ler e estudar. Então eu não digo que eu aprontei muito, porque embora todas as coisas de criança eu gostava de estudar, eu passava tempo lendo, já me dedicava a ler. No colégio eu conheci um amigo, um grupo de amigos, que eles tinham o livro de São Cipriano. E isso marcou a minha juventude, porque lá no colégio a gente fazia reuniões no qual o livro pedia que fizesse. Então a gente fazia uma roda e ali é tipo uma oração, meditação, alguma coisa assim, alguma coisa desse tipo. E uma certa vez o meu amigo, eu vi ele chamando lá no meu portão e chamou pelo meu nome e eu saí para atendê-lo. Quando eu chego no portão ele não estava. Quando foi no dia seguinte que teve aula, eu cheguei no colégio e ele me falou que havia tentado fazer contato comigo com a mente. E isso chamou minha atenção assim para a seriedade daquele livro, né? E isso marcou a minha infância no colégio. O Evangelho entrou na minha vida através de uma moça. Quando eu tinha 18 a 20 anos, eu conheci uma moça e essa moça ela me falou sobre o 4º mandamento. Só que eu não sabia que esse 4º mandamento estava nos 10 mandamentos. Quando eu era criança, quando eu falei que eu gostava de ler bastante, então eu já tinha curiosidade de saber os 10 mandamentos. Então eu comecei a decorar os 10 mandamentos e esses 10 mandamentos, como a gente é criança, a gente começa a ler os textos mais curtos, as frases mais curtas. Então eu li os 10 mandamentos, quando chegava naquele que tinha um monte de letras, eu pulava. Então ela me falou que o sábado fazia parte dos 10 mandamentos. Aí eu disse a ela, não, os 10 mandamentos não, que eu conheço os 10 mandamentos. Quando ela pegou a Bíblia que me mostrou, então eu vi que o 4º mandamento era exatamente aquele que eu pulava quando eu era criança, porque tinha muitas letras. E aí eu aceitei que os 10 mandamentos era para se guardar. Passei a frequentar a igreja cerca de 4 anos, mas a gente já estava se relacionando, né?
uma paquerazinha, coisas de jovens. Aí comecei a frequentar a igreja e depois de 4 anos, aproximadamente 4 para 5 anos, eu me decidi em descer as águas do batismo. E aí a minha vida mudou, para a glória de Deus. E continuei na igreja, e ativo na igreja, participando dos cultos, de pregar, de evangelizar, bem ativo na igreja. E pude sentir o poder de Deus durante 10 anos. Muitas coisas aconteceram, eu vi o amor de Deus, o cuidado de Deus por mim dentro da igreja. Eu me lembro de uma vez que houve um vendaval lá em Salvador. E esse vendaval saiu levando telhas de várias pessoas, vizinhos, acabando com tudo mesmo. Foi uma destruição terrível. E a minha casa, as telhas eram de eternite e não tinha um prego. E o vento não levou uma telha minha. Isso aí foi um poder de Deus manifestado na minha vida, o amor de Deus. O tempo passou, então eu comecei a passar por provas, privações, tribulações, no qual me fez que eu me afastasse do Evangelho. 10 anos sem Cristo. Depois que eu gozei da experiência do poder de Deus, do amor e os cuidados de Deus, uma experiência sobrenatural, que Deus revelou seu amor de várias formas na minha vida. Isso já é uma outra história, outra experiência. Mesmo assim, eu fui provado, passei por uma prova muito grande e caí e me afastei de Cristo. Nessa queda é a pior história que eu tenho do meu testemunho, porque eu conheci um lado da vida que eu nunca havia conhecido. Porque, como eu falei, a minha infância foi tranquila, foi normal, não teve nada de sobrenatural. Mas quando eu me afastei, eu andei por caminhos tortuosos. Eu perdi totalmente a alegria de viver depois que eu me desliguei de Cristo. E por conta dessa tristeza, essa angústia, essa depressão, a gente agora começa a preencher com outras coisas. E eu costumo dizer que eu fazia tudo que uma pessoa que está no mundo faz. Não gosto de entrar em detalhes, eu não gosto de dizer, mas andei em caminhos tortuosos, lugares, a gente vê algumas cenas acontecendo na TV e acha que isso acontece no São Paulo, em Rio, e não sei aonde, e essas coisas acontecem aqui, bem próximo da gente, mas não é divulgado. E eu estava nesses lugares, andando nesses lugares perigosos, bem mesmo à margem da sociedade. A gente acha lá, quando está caído, falsos amigos entre aspas, em que nos oferece tudo. Se você quiser fazer uma festa hoje, já tem a casa e a bebida tudo pronto. Mulheres, tudo que você quiser para a festa. Eles começam a lhe abraçar. Ou seja, há uma certa facilidade para o erro, para o pecado. Eu me recordo que uma vez eu bebi tanto que eu perdi o controle da minha mente. Eu só me lembro que eu acordei no outro dia todo cheio de dores no corpo. E eu então fui perguntar por que está doendo aqui. Aí a minha mulher, ela me contou que eu dizia que ia brigar com alguém, dizia que eu ia embora, disse que eu quis bater nela, disse meio mundo de coisa e eu não me lembrava de nada. E eu percebi o quão perigoso é, porque dessa forma muitas coisas acontecem e no outro dia a gente nem se lembra do que fez. Eu poderia ter feito mesmo uma coisa ruim, no outro dia nem me lembrava. Eu poderia ter ido embora como eu dizia que ia embora e acordar em algum lugar e nem saber onde estava. E eu fui, de acordo com os erros que eu cometi, a profundidade de grau dos erros que eu cometi, minha vida estava em jogo, eu corri risco de vida, estava ameaçado. A pessoa que havia me ameaçado, ele havia falado para alguém, para outra pessoa, que disse:
Quando eu pegar ele, eu vou fazer acontecer. Você sabe o que é que se diz quando se ameaça uma pessoa. E Deus usou uma outra pessoa que não tinha nada a ver. E disse, você não vai fazer nada. Você não vai fazer nada com aquele homem. Aquele homem é ungido de Deus. E eu já estava mergulhado no lamaçal do pecado. Deus usou alguém, uma outra pessoa, para dizer que eu era ungido de Deus. E aquilo tocou meu coração, porque eu já estava mergulhado no lamaçal do pecado. E mesmo assim, Deus cuidava de mim. Tive a oportunidade de perder minha vida de várias formas. Uma certa vez eu caí da moto, 80, pilotando a 80, eu entrei em uma curva e nessa curva havia um rastro de areia. Quando a moto entrou nesse rastro de areia, eu caí. Mas vinha uma caçamba atrás de mim também, só estava com 80, ele também estava com 80 ou mais, não sei. E quando essa caçamba estampa na curva que me vê caído no chão, eu vi que ele jogou com tanta força que levantou as duas rodas para não passar por cima de mim. Parou a caçamba lá adiante, depois veio correndo para me socorrer e quando eu levantei, eu não tinha nada. Eu acredito plenamente que Deus estava cuidando de mim enquanto eu estava afastado. Então, eu levantei e disse, eu não tenho nada, eu estou bem. Desentortei o guidão da moto e dei seguimento para ir para o trabalho. Quando chega no trabalho, eu disse que havia caído da moto, ninguém acreditou. Porque raramente alguém cai de moto e fica sem sequela alguma. Para não dizer que não tive nada, a minha mão, não sei se foi a direita ou foi a esquerda, arrancou o couro, um corinho da mão aqui, só isso. Então acredito que a mão de Deus estava cuidando de mim. Quando a gente está longe de Cristo, a gente vive um vazio existencial. E nada nos preenche, nada nos dá alegria. Eu me lembro que uma vez eu estava participando de uma palestra de multinível, e o cara disse, a pessoa estava incentivando a você trabalhar os seus sonhos. Você tem que trabalhar, lutar pelos seus sonhos. E eu ali no meio daquela palestra, eu caí em si a ficha, e eu disse, eu não tenho sonho nenhum. Eu estou aqui lutando por quê, se não tinha sonhos? Uma vez ouvindo a Novo Tempo, tinha um comercial que dizia, Novo Tempo, a voz da esperança. E aquilo tocou meu coração novamente. Eu disse, eu não tenho esperança. Que esperança eu tenho? Esperança em quê? Assim vivem as pessoas sem Cristo, vazias e sem esperança. Mesmo afastado, longe de Cristo, eu nunca deixei de visitar as igrejas. Eu ia na igreja pensando em voltar. E eu entrava na igreja adventista, na nossa igreja, o que acontecia é que eu me sentia invisível. Eu entrava e saía, ninguém me via. Ninguém chegava para me dar uma palavra, para me acolher. Ninguém me via. Sabe que você entrar e sair, ninguém me vê? Tinha lugar que às vezes que eu chegava na igreja adventista, uma outra, naquela não fui bem aceito, não fui recebido, eu vou em outra. Quando eu chegava, as pessoas mostravam medo de mim. Mostrava a face assim mesmo de assustados. E aquilo me feria, aquilo me doía. Quando entrava também em outras denominações, eu era bem recebido. Já entrei de bermuda, de camiseta, do jeito que estava, dava vontade de entrar na igreja, eu entrava. E lá nessas outras denominações eu era bem acolhidos, bem recebidos. E aí eu pergunto, o que nós estamos fazendo com as pessoas que estão visitando nossas igrejas? Independente de sua aparência, que minha aparência não era essa. O que nós estamos fazendo? Havia um grito de socorro dentro de mim, porque eu queria voltar. E eu dizia, Senhor, eu quero voltar, mas eu não encontro o caminho. Eu não encontro o caminho. Porque toda vez que eu ia, eu achava motivo para não voltar mais. Eu me recordo que uma vez ia ter uma programação, e eu sou quarteteiro, isso é importante dizer, viu? Ia ter uma programação de quarteto, e eu fui atrás desse ingresso para participar do quarteto, do evento do quarteto. Quando chegou lá,
me disseram, olha, a pessoa tal que é responsável, eu fui procurar a pessoa tal. A pessoa pegou e me disse assim, você é de que igreja? Eu disse, eu não sou de igreja nenhuma. Ah, então você não vai. Pense, eu estava procurando voltar para a igreja, um motivo, quem sabe, seria naquele dia, naquela hora. E a pessoa disse, porque você não é de igreja nenhuma, você não vai. Você tinha que pertencer a igreja. Para você ver o quanto o inimigo trabalhou para que eu não voltasse. Se eu voltava, dizia, nunca mais vou nessa igreja. Cada vez que eu vinha, parece mesmo uma coisa, eu tenho certeza que era uma coisa sobrenatural. Nunca mais vou voltar nessa igreja. Nós estamos vivendo hoje na igreja de Laodiceia. A palavra de Deus diz, a igreja morna. E eu penso que por mim mesmo eu nunca voltaria, porque eu tinha feito esforços para voltar. E eu nunca deixei de ir à igreja. Mas só que cada vez que eu me sentia pior. E pensava em nunca mais voltar lá. Mas eu nunca deixei de orar. Senhor, eu quero voltar, mas não encontro o caminho. Eu tenho um filho que ele vinha me evangelizar, um filho mais velho. E ele dizia, pai, você sabe que todas as coisas que tem que fazer, e por que você não vai? Por que você não faz? Eu dizia, meu filho, é porque eu não acho o caminho. E esse não achar o caminho quer dizer, eu passar na porta da igreja várias vezes, mas não conseguia entrar. Porque eu já tinha ido e só achava motivo para não continuar. E agora, como ir para a igreja? Como voltar para a igreja? A vida fora de Cristo é uma vida muito vazia. Pensando em que já não tinha mais sentido a vida, a gente começa agora a colocar em lugares, tipo assim, é como se a gente estivesse querendo se matar, mas não se matar, a gente apenas se joga em lugares que tanto faz para você viver ou morrer, entendeu? A gente perde o sentido, a gente não tem mais alegria. Mas Deus é amor e eu retornei. Então aconteceu que eu falei com o seu quarteteiro. Eu passei um dia na porta de uma igreja e estava cantando um quarteto. E eu disse, opa, se é quarteto eu gosto, eu vou descer para ver o quarteto. Parei e entrei para ver o quarteto. Quando eu cheguei lá, era um quarteto que eu havia iniciado antes de me afastar de Cristo. E nesse dia esse quarteto estava lá cantando. Foi quando eles cantaram uma música que contava exatamente a minha história. E aquilo dizia exatamente o que eu precisava ouvir. Aquela música. Era tudo aquilo que Deus sabia que iria quebrar o meu coração. Aquele quarteto, eu imaginei naquele dia que Deus havia colocado eles lá naquele dia, naquela hora, somente para me dar aquela mensagem. Então eu não conseguia falar mais nada. Eu chorava copiosamente. Do jeito que eu estava, eu entrei na igreja. Daquele dia em diante, eu ouvi a voz de Deus falar comigo. E minha história mudou novamente. Nesse dia, o Senhor, Ele apenas me conduziu para aquele lugar. Um quarteto que eu havia começado, agora o Senhor estava usando para salvar a mim mesmo. Foi dessa forma que eu entendi. A minha vida mudou, restaurei o meu altar com Deus e dali por diante eu disse, Senhor, eu já entendi a mensagem. Quanto tempo já faz que o chamado divinal tem chegado ao vil pecador. Se estás oprimido, venha a mim sem tardar, pois eu te amo, conforto te darei. Porque Deus
Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna.